Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, a gente vai ver como que a gente faz uma estimativa para a média populacional. Vamos começar? Sempre que a gente for analisar um conjunto de dados, a gente sempre tem que verificar se esse conjunto de dados se refere à população ou à amostra. Então, a gente tem algumas definições. Toda vez que você escuta em estatística falar em parâmetro, é porque está se referindo à população. E toda vez que você escuta falar estatística, é a mesma coisa ou está se referindo a uma amostra. E aí a gente tem que a média, né, populacional é o MI e a média amostral é o X barrinha. Desvio padrão, o sigma, ou girininho, e o desvio padrão amostral é o Szão. E o tamanho da população, Nzão, tamanho da amostra, Nzinho. Em geral, a gente trabalha com as amostras, porque na maioria dos casos, trabalhar com toda a população, que é o todo, fica muito difícil, ou às vezes é até inviável, o custo é caro e o tempo é curto. Então, a gente faz o quê? Estimativas. Então, quando não é possível encontrar a média populacional, a gente faz estimativas. E aí eu posso fazer uma estimativa pontual ou uma estimativa intervalar para a média da população. A estimativa pontual para a média populacional é a mais fácil, é a média amostral. Ou seja, a média amostral é a melhor estimativa pontual para a média populacional. Agora, para fazer uma estimativa intervalar para a média populacional, considerando que eu conheço o desvio padrão populacional, o sigma, ou girininho, eu vou utilizar a distribuição normal, ou seja, a tabela Z, para achar o meu intervalo de confiança, tá? E aí, nesse intervalo de confiança, o que eu vou ter? A média vai ficar aqui no meio, e aí eu vou fazer x menos o E, e a x a média, né? E a média mais a margem de erro ou erro de estimativa, que é dado por essa formulinha aqui, tá? E aí eu acho o meu intervalo de confiança, tá? Que fica dentro desse intervalo aqui. Ou seja, a estimativa para a média populacional é que ela fique dentro desse intervalo, considerando esse E, que é a margem de erro ou erro de estimativa. Então, para a gente entender melhor, vamos fazer esse exemplo 1 aqui. Uma pesquisa com 30 pessoas, então ele pegou uma amostra de 30 pessoas, o N igual a 30. Para verificar qual valor é viável para elaborar um roteiro turístico, perguntou aos frequentadores do local quanto estavam dispostos a pagar e obteve os seguintes dados em reais. Então, tá aqui os dados, né? Quanto cada pessoa estava disposta a pagar de 30 pessoas. Eu primeiro vou achar a média dessa amostra, tá? A média é a somatória de x, soma todos esses valores aqui e divido pelo total de pessoas, que são 30, que é o N. Então, a média é de 64,17, ok? Então, se eu perguntasse para você, qual que é a estimativa pontual? A melhor estimativa pontual é quem? A média amostral, que é 64,17. Para achar uma estimativa intervalar para a média, eu preciso delimitar um nível de confiança. Nesse caso aqui, a gente vai delimitar um nível de confiança de 80%. Mas ele pode ser 85, 86, 90, 95, tá? Logicamente, quanto maior o nível de confiança, mais próximo de 100%, melhor vai ser a nossa estimativa, tá? E aí, a gente vai considerar também um desvio padrão de 18,71, ou seja, esse aqui vai ser o nosso sigma, ou nosso girininho. Para desvio padrão populacional, a gente trabalha sempre com a tabela Z, e a tabela Z vem da curva normal. Da curva normal, que ela tá desenhadinha aqui, o que a gente vai fazer? Como o nível de confiança é de 80%, a gente sabe que ela divide no meio, que é 50-50. Então, eu vou considerar isso aqui, eu vou fazer o intervalo que eu quero é de 80%. Mas, para olhar na tabela Z, eu só posso olhar o quê? Do x até a média,
né, daqui até aqui. Então, eu preciso achar o Z, na verdade, para 40%, tá? E o Z para 40%, vai ser igual a, não sei, tem que olhar na tabela Z. Olhei na tabela Z, então eu vou procurar o 40%. Lembrando que ela começa do zero e ela vai aumentando, né? Então, tá ali 11%, 19%, 22%, 25%, 34%, 38%. Então, pode estar aqui, ó. Aí eu vou lá, 39,25, 39,44, 39,62, 39,80, 39,97 ou 0,4015 que passou. Qual dos dois eu vou pegar? Porque exatamente não tem. Então, vai pegar o que tiver mais próximo, tá? Do 0,40, que é o 40%. Ou seja, vai ser isso aqui, 0,3997, que equivale ao Z igual a 1,28. Então, Z igual a 1,28 para 40%. Então, 1,28. E o Z aqui, negativo, né? Menos 1,28, porém simétrico. Agora que a gente achou o valor do Z, a gente pode achar o nosso intervalo de confiança, tá? Lembrando que a média amostral tinha dado 64, vou colocar aqui embaixo da média amostral, 64,17, ok? Então, agora eu preciso achar quem? O meu erro de estimativa, a margem de erro, tá? Então, é só substituir ali. Vai ser o Z, que deu 1,28, vezes desvio padrão populacional, dividido por raiz quadrada de N, e o N é 30, que é o tamanho da amostra. Fazendo essa continha, deu aproximadamente 4,37. Agora, para eu achar o meu intervalo, tá vendo? Média menos o erro de estimativa. Então, 64,7 menos 4,37, que dá 58,80, desculpa, 59,80. E a média mais o erro de estimativa. Então, 64,17 mais 4,37, que deu 68,54. Ou seja, agora a gente achou o nosso intervalo de confiança. Vou colocar intervalo de confiança. E aí, a anotação eu coloco o quê? A média, que é 64,17, mais ou menos o erro de estimativa, que é 4,37. Ou também posso colocar que fica entre 59,8 e 68,54. É a mesma coisa, tá? Isso aqui é só anotação. Então, o que significa isso? Significa que nós podemos estar 80% confiantes que a média de valores que as pessoas pagariam está dentro do intervalo de 59,8 a 68,4, ou seja, que a média populacional esteja dentro desse intervalo, e que existe a probabilidade de 20%, ó, porque de 80 falta 20, então existe a probabilidade de 20% de que esta média não esteja dentro desse intervalo. E o erro que a gente cometeu, o erro de estimativa que a gente cometeu, foi de 4,37 para mais ou para menos. Vamos agora fazer mais um exercício para a gente entender melhor. Mas antes, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver sozinho e depois você vê a explicação, tá bom? Agora vamos resolver. Para verificar a concentração de zinco em certo rio, um engenheiro ambiental selecionou uma amostra aleatória com 42 observações. Então, N igual a 42, obtidas em diversos locais de rio, e encontrou uma média de 2,5 gramas por mililitro desse material. Então, a média é dessas 42 observações, ou seja, é a média dessa amostra, média amostral, que é igual a 2,5. Determinar a média pontual de concentração de zinco desse rio. A melhor estimativa para a média populacional pontual
é exatamente a média da amostra, que é igual a 2,5 gramas por mililitro. Na B, o intervalo de 82% de confiança para a média de concentração de zinco nesse rio. Admita que o desvio padrão da concentração desse material seja de 0,3 gramas por mililitro. Então, ele me deu o desvio padrão da população, tá? Então, ele falou, admita que, né? Ele não falou que é da amostra, é de 0,3 gramas por mililitros, tá? E sempre, ó, desvio padrão e a média tem que estar na mesma medida, senão eu tenho que ajustar. Então, ele me deu esses e o intervalo é de 82% de confiança. Para 82% de confiança, qual Z que eu vou achar? Porque 82% vai ficar dentro desse intervalo aqui, né? Todo 82%. Mas a tabela Z, ela só me mostra o quê? Metade, né? 41% e 41%. Então, eu vou achar o valor do Z para 41%, que é igual a 0,41. Para o Z igual a 0,41, olhando na tabela Z, eu vou olhar 0,4032, 0,4099 ou 0,41.15. O que está mais perto é o 4099. Então, o meu valor de Z vai ser 1,34. Então, o Z igual a 1,34. Com isso, eu posso achar o meu erro de estimativa, né? Que é o Z, 1,34, vezes desvio padrão populacional, que é 0,3, dividido por raiz quadrada de N, que é 42, que dá aproximadamente 0,062, ok? E aí, eu posso achar o meu intervalo de confiança, tá? Lembrando que aqui no meio vai a média, que é 2,5. Então, intervalo inferior e intervalo superior. Então, vai ser 2,5 menos o intervalo inferior, a média, que é 2,5, menos o erro de estimativa, que vai dar 2,438. E o limite superior aqui, a média amostral, mais o erro. Então, vai ficar 2,562. Ou seja, o meu intervalo de confiança, o meu IC, né? Notação, a média que é 2,5, mais ou menos o erro de estimativa, que é 0,062. Ou seja, a gente pode afirmar que a gente está 82% confiante que a média de concentração esteja entre 2,438 e 2,562, tá? E que existe a probabilidade de 18%, porque é 82 menos 100, 18% de que a média não esteja dentro desse intervalo. E o erro de estimativa que a gente cometeu foi de 0,062 para mais ou para menos. Para eu fazer a estimativa intervalar da média populacional, eu também tenho que considerar, anteriormente a gente só considerou que o desvio padrão populacional era conhecido. Mas e se eu não tiver o desvio padrão populacional, que é o sigma ou girininho, e eu tiver o desvio padrão amostral, ou seja, o desvio padrão da amostra, que é o Szão, eu tenho que considerar duas coisas, tá? Se a amostra é grande ou se a amostra é pequena, tá? Se a amostra for grande, é para N maior ou igual a 30. Amostras pequenas, eu tenho N menor ou igual a 30. Para grande, eu continuo usando a distribuição normal, vou usar a tabela Z. E para N menor ou igual a 30, que é a amostra pequena, eu vou usar a tabela T, que é da distribuição T de student, ok? E aí, eu vou achar o nosso intervalo de confiança do mesmo jeito. O que vai mudar? Vai mudar a fórmula do erro de estimativa, né? Agora, no lugar do desvio padrão populacional, vou ter o desvio padrão amostral. E aí, se o N for maior que 30, eu vou usar a tabela Z, e aí eu vou colocar o Z aqui.
Mas se o N for menor que 30, eu vou ter que usar a tabela T e eu vou trocar o Z por T, tá? E aqui vai o desvio padrão amostral. Por exemplo, o engenheiro eletricista testou uma amostra de 20 transistores. Então, o N igual a 20. Então, a amostra com 20. Escolhidos aleatoriamente de um lote de 350 unidades. Então, 350 seria o total da população, o Nzão. Obtendo vida útil média de 700 horas e desvio padrão de 120 horas. Perceba que essa média e esse desvio padrão são referentes à amostra de 20. Então, ele me deu a média amostral, que é de 700 horas, e me deu o desvio padrão da amostra, que é o Szão, que é igual a 120 horas, tá? Presta atenção também que tem que estar na mesma medida, horas e horas. Então, está ok. Para construir um intervalo de confiança de 95% para a verdadeira vida útil média de todos os transistores desse lote. Como eu tenho desvio padrão da amostra e não da população, e o N é menor ou igual a 30, significa que eu vou usar o quê? A tabela T, ok? Então, na tabela T, como é que eu verifico, tá? É uma distribuição de curva normal também, só que eu vou separar aqui na minha tabela T os 95%, tá? Então, os 95% vão ficar aqui no meio, que é o que ele pediu, 95% de confiança. Aí, a tabela T me dá o contrário da tabela Z, tá bom? Então, o que eu vou colocar? 95 menos 100, faltam quantos? Faltam 5%, tá bom? Significa que é metade aqui, 2,5%, e metade aqui, 2,5%, tá bom? Na tabela T de student, geralmente ele me dá os dois valores. O 5%, que é considerado o bicaudal, que aí são os dois, ou o 2,5%, que é o unicaudal. Aí eu vou olhar aqui, ó, aqui em vermelho ele está considerando, ó, bicaudal. Então, 5% é 0,05, ou você vai olhar unicaudal, tá bem baixo já, ó, 0,025, tá bom? Então, vai ser essa coluna aqui. Mas aí, qual daqui eu vou escolher, tá? Esses aqui que estão em verdes é o que a gente chama de grau de liberdade. O grau de liberdade para a tabela T é igual a N menos 1. No caso, o nosso N é 20, 20 menos 1, igual a 19. Então, eu vou olhar aqui onde está o 19, ó, tá vendo? O 19, e eu vou até a coluna que eu preciso, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Então, o meu T é 2,093. Agora que a gente achou o T, a gente pode achar o nosso intervalo de confiança, tá bom? A média amostral é de 700, ok? E aí, eu preciso achar o erro de estimativa. Então, lembrando que o erro de estimativa, eu vou usar o T agora, que é 2,093, vezes desvio padrão amostral, que é 120, dividido por raiz quadrada de N, e o meu N é igual a 20. Essa continha dá aproximadamente 56,16. E agora, para achar o limite inferior, então, é a média 700, menos o erro de 56,16, que dá 643,84. E o limite superior é a média 700, mais o erro de 56,16, então, 756,16. E a gente tem nosso intervalo de confiança, que é igual à média mais ou menos o erro, que é de, 56,16, mais ou menos 56,16. Ou seja, a gente pode falar que nós estamos 95% confiantes
de que a média de vida útil dos transistores varia entre 643,84 até 756,16, tá? E que existe uma probabilidade de 5%, né, da gente estar errado, ou seja, que a média não esteja dentro desse intervalo. E o erro de estimativa que a gente cometeu foi de 56,16 para mais ou para menos. Agora, pessoal, eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, porque matemática a gente só aprende fazendo, ok? Vou deixar 2, a 3, a 4, a 5 e a 7. E aí a gente corrige na próxima aula. Espero que tenham gostado. Beijo e até mais!